Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos iniciar mais uma live nossa aqui. É um prazer receber todos vocês. Façam bem-vindos aí todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Isso é uma transmissão exclusiva aqui para essa plataforma. Então é um prazer recebê-los todos aqui. Eu vou pedir logo de cara que vocês compartilhem essa live, compartilhem em seus grupos, em seus perfis, chamem as pessoas, porque o assunto é muito interessante. Recentemente nós falamos sobre isso em determinados lugares aqui no Facebook, vamos falar sobre isso também. Mas, por favor, façam os seus compartilhamentos e eu quero dizer que todos vocês são bem-vindos para compartilhar e comentar, principalmente essa live, ok? Bom, meu nome é Rodrigo Sete, eu sou pesquisador de genealogia desde o final dos anos 90. Eu colaborei com a genealogia de algumas pessoas e aprendi com os meus pais que saber mais sobre nossos antepassados é muito importante para a nossa família atualmente. Tá? Também fui voluntário do próprio Family Search durante muitos anos e hoje eu me preocupo especialmente em gerar conteúdo aqui para o pessoal nas plataformas digitais, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero recomendar a vocês alguns locais aqui nas redes sociais onde você pode encontrar pessoas dispostas a ajudar em suas pesquisas e também nos seus esforços de indexação e registros históricos. Bom, o Facebook é uma plataforma bem ampla, né? Obviamente que eu quero fazer uma ressalva aqui, além desses grupos, desses locais aonde que eu vou mencionar agora, você pode encontrar vários outros grupos, várias outras pessoas, outras páginas aqui, de pessoas dispostas a ajudar, tá bom? A gente não conhece todas, obviamente, e eu gostaria de falar de algumas aqui. Bom, a primeira delas é o MyPast Genealogia Brasileira, é um grupo que já tem alguns anos, ali as pessoas estão trabalhando já juntas há um bom tempo, né? Eu acompanho pessoalmente aquele grupo e é um grupo onde muitas ideias, muitas soluções são dadas. Então, recomendo para vocês procurarem aí. Inclusive, essa transmissão está sendo feita exclusivamente com base no que foi discutido naquele grupo. Então, é um grupo bem ativo e eficaz para achar soluções e, principalmente, se você tem alguma parede aí de tijolos aonde você não consegue transpassar aí, encontrar um antepassado, ali sempre tem alguém que te dá uma dica, que te dá uma ideia, e aí a gente consegue ir evoluindo juntamente com o pessoal. Também existe um outro grupo, que é um grupo paralelo a este. Esse grupo, especificamente, foi o primeiro, antes do MyPast Genealogia Brasileira, foi criado o Indexação. É um grupo que chama hoje Indexação de Registros Históricos, e é um grupo específico para a leitura de documentos antigos. Ali muitos usuários do Family Search, inclusive, mas nós trabalhamos com leitura em geral de documentos. Então, se você está pesquisando e encontra, por exemplo, um documento que a grafia lhe é estranha, que você não consegue ler, então você tira um print daquele documento, daquela imagem, coloca lá no grupo e as pessoas prontamente ajudam te dando sugestões. É bem proveitoso também. Tá? Nós temos um canal no YouTube chamado Linhagem Direta. Este canal é onde essa live, a edição dessa live, também os cortes dessa live separadas em tópicos estarão disponíveis, tá bom? Então, entrem lá, por favor, dê uma força aí para esse projeto, se inscrevam lá no canal Linhagem Direta no YouTube e também ativem o sininho para receber as notificações. Temos um projeto bem interessante em cima desse canal e para você ficar aí atento, né, a tudo que acontece ali, é bom você ligar as notificações para que o YouTube te notifique, tá bom? Bom, esta é a primeira de uma série de lives sobre o assunto árvore familiar do Family Search especificamente. Você que já pesquisa a sua genealogia, muito provavelmente já conhece o Family Search. Porém, para aqueles que não conhecem o Family Search ainda, se trata de uma organização internacional, sem fins lucrativos, tá bom? É importante dizer isso aí. O Family Search não tem fins lucrativos e é dedicada a ajudar as pessoas a descobrir a história de sua família. A sede mundial do Family Search fica nos Estados Unidos, mas o Brasil, aqui na cidade de São Paulo, nós temos um braço da organização com escritório nessa cidade, ok?
Entre outras atividades, o Family Search tem em seu site um sistema de pesquisa e organização de genealogias. O conceito de colaboração entre os usuários da ferramenta é levado muito a sério e hoje, sem dúvidas, é o ambiente, ou seja, o ambiente da árvore familiar, dessa ferramenta, é o lugar onde se tem maior interação de pessoas neste nível. Alguns entendem que este nível de interação pode prejudicar mais do que ajudar. Mas outros não enxergam como empecilho, né, essa colaboração extrema. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Dias atrás, como eu mencionei, um debate sobre esse assunto ocorreu no grupo MyPest Genealogia Brasileira, lá aqui no Facebook, aliás, e as opiniões ficaram um pouco divididas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, como eu falei. Bom, eu convido todos vocês a participarem, como eu mencionei lá atrás, e façam seus comentários, suas perguntas relacionadas aos tópicos que nós vamos debater aqui. Bom, e obviamente que eu convidei 3 pessoas para estarem aqui nesta sala comigo e eu gostaria de apresentar elas para vocês. Vamos lá. Queria dar as boas-vindas aí para o Daniel Tadoni. Daniel é um colaborador, já participou de outras lives conosco aqui, não só conosco, mas em outros canais. Ele sempre está falando sobre genealogia, é uma pessoa envolvida. Ele também é sociólogo, formado pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ele é especialista em organização de arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP e é especialista em genealogia e arquivos pela Universidade de Córdoba. Também temos conosco aqui o Jorge Todeschini, que é advogado, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Finanças pela Brigham Young University. Ele é frequentador assíduo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e dos fóruns também eletrônicos de genealogia do Estado. Bom, ele pesquisa a história de sua família há mais de 20 anos e atua voluntariamente como consultor de templo e história da família do Family Search desde 2003. Uma bagagem, uma experiência bem interessante para a nossa conversa aqui. Bom, não menos importante, nosso amigo também participou de outra live recentemente, inclusive essa live vai em breve estar editada e estará lá no canal do YouTube, como eu mencionei. E Atir Moreira César Neto também é advogado, formado pela Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo. Ele é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e atualmente atua no Departamento Jurídico de Empresas de Tecnologias nos Estados Unidos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, é muito importante que vocês estejam aqui e agradeço principalmente pela disposição num sábado às 17 horas, estar compartilhando aqui conosco as suas opiniões e os seus sentimentos a respeito dos tópicos que nós vamos tratar. Se vocês me permitem, eu já vou partir para o nosso primeiro tópico, o tópico que nós temos aqui pré-definido para a nossa conversa. E para esse tópico, eu estive fazendo uma preparação durante essa semana, observando bastante o que as pessoas falam lá no Facebook a respeito disso. E eu li o seguinte, nos termos de uso do Family Search, no item colaboração com os outros, né, o Family Search deixa claro, entre aspas aqui agora, o propósito principal do site, que é permitir a colaboração entre todos os usuários do site, né, deste site, e de outros sites que desejam expandir suas bases de dados e conhecimento genealógico. Bom, mais à frente, né, e nós também lemos, entre aspas ainda, pegando exatamente o texto que nós encontramos lá nos termos de uso, você está ciente de que a colaboração entre várias pessoas e organizações permite que obtenhamos informações adicionais que podem ser fornecidas aos usuários desse site, falando especificamente sobre o Family Search, permitindo, assim, que todos possam expandir suas próprias linhagens de ancestrais. Bom, entre outros motivos, o Family Search declara que seu objetivo final é, entre aspas agora, criar um gráfico de linhagem comum global, isso é muito importante para a nossa live aqui, com o propósito de aumentar a participação na história da família e preservar os registros em todo o mundo. Bom, com base nisso que eu falei, eu faço a seguinte pergunta para nós iniciarmos aqui a nossa conversa. Quais são suas considerações iniciais sobre esta parte dos termos de uso? E, em suas opiniões, quais são as vantagens e desvantagens de uma ferramenta com este nível de
Colaboração. Eu posso começar. Rodrigo, só para fazer aquele mesmo disclaimer que eu fiz na outra live, né? Eu cheguei a trabalhar para o Family Search, então todos os meus comentários aqui hoje não é sobre nenhum contrato específico, não é sobre nenhuma política interna específica, são apenas as minhas opiniões sobre as informações que estão publicadas no site para todas as pessoas. Eu acho que você tocou, quando você estava fazendo a introdução, você tocou num ponto importante que Family Search é uma fundação sem fins lucrativos, né? Então ele, apesar de ele ser uma empresa estruturada, ter funcionários, ele não busca lucros. Então muitas vezes a forma como ele atua no mercado acaba sendo um pouco mais diferente do que nós estamos acostumados, né? Como você falou também, o principal propósito do Family Search é uma árvore colaborativa, onde todas as pessoas têm a oportunidade de ir e inserir informações ou alterar informações que estão nas árvores, que às vezes pode causar um pouco de confusão, né? Como temos visto recentemente. Acredito que o número de usuários tem crescido, né? Então isso tem influenciado bastante essas interações, né? Essas alterações aí entre os colaboradores, né? Do Facebook. Né? Como a gente viu no próprio, a gente concorda em inserir as informações na nossa melhor capacidade, né? Então isso é um dos pontos que nós temos que ver. Talvez nem todos tenham a mesma responsabilidade como algumas pessoas que estão fazendo isso mais há algum tempo. Às vezes as pessoas vão lá, só colocam algumas informações que elas acreditam ser verdades, mas que muitas vezes acabam não sendo comprovadas, né? Então cabe aí ao Family Search descobrir uma forma, né, de fazer esse meio de campo entre as informações que são prestadas, né? Acho que de início, acho que essas são minhas considerações, né? Gostaria só de enfatizar bastante que, por ser uma entidade sem fins lucrativos, muitas vezes ela não vai ter a mesma estrutura que outros websites têm. Ela depende muito de colaboradores, né, de voluntários que ajudam em diversas áreas do website. Jorge, que atua um pouco mais de tempo, talvez tenha algum comentário mais específico. Falo eu então, Rodrigo? Tá bom. Foi interessante quando você passou mais cedo pelo e-mail essa introdução. Eu próprio, como usuário há 20 anos do sistema, não tinha parado... Ele tem sido atualizado ao longo do tempo, né? Não tinha parado para ler os objetivos oficiais, né? E me lembrou da ocasião em que eu comecei a pesquisar a história da minha família, que eu sabia de cabeça, mas né, o nome do avô, o nome do bisavô, algumas informações esparsas que eu considerava super importantes, e hoje eu descobri tanto mais, que me alegra muito. E me sugeriram que eu fosse pesquisar no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu frequentei com bastante assiduidade até mudar aqui para São Paulo. E a minha primeira experiência lá foi muito frustrante, porque eu tinha a expectativa de encontrar um determinado tipo de registro, e eu cheguei lá, não, o que nós temos é de 1929 a 75. E eu, na minha impetuosidade, jovem que era na época, hoje eu sou muito mais jovem, sou jovem há mais tempo, né? Mas era um jovem muito jovenzinho, era jovem há muito pouco tempo. E eu fiquei frustrado e expressei a frustração. Não, mas de 29 para cá não me interessa. De 29 para cá é meu pai, minha mãe, isso eu já sei. E a pessoa que estava lá atendendo ficou estupefata, né? Tipo, que culpa ela tem de que o registro que ela guarda não é o registro que me interessa? E com o tempo eu aprendi a pesquisar lá, descobri que havia outros registros que me interessavam, não no formato que me interessava. Eles têm uma preciosidade de registros que são armazenados lá. Então, eu acho que muito de algumas frustrações que ocorrem do uso da árvore familiar, que é uma parte específica do Family Search, é que as pessoas não têm a expectativa adequada quanto ao que vão encontrar ali, como que vão trabalhar ali, né? A árvore familiar, então é importante saber isso. Eu sabia, não lembrava que estava escrito, mas está escrito bem claramente, né? É uma plataforma
colaborativa, onde todos vão participar. Então, antigamente, como é que as pessoas trocavam mensagens por e-mail, por carta, mais antigamente ainda, né? Mas eu sou do tempo do e-mail já e dos fóruns na internet. As pessoas transmitiam arquivos menores, maiores, grandes, com a informação que elas estavam dispostas a compartilhar, e essa informação estava multiplicada, duplicada, triplicada, quadruplicada. Diversas pessoas tinham localmente a mesma informação, e algumas acrescentavam, e eu podia ajudar o Daniel hoje, o Daniel prosseguia e ele não me passava o que ele teria descoberto. Ou ao contrário, o Daniel me passa uma parte hoje, eu descubro mais coisas e esqueço de contar para ele, né? E hoje, dentro da árvore familiar, nós temos uma plataforma compartilhada, o que um acrescenta vai auxiliar certamente a colaboração do outro. E a minha experiência nesse sentido tem sido muito mais positiva do que negativa. Até eu parei e não vou ler agora para não me alongar demais, mas eu parei para ver as minhas últimas interações de mensagens no Family Search, e todas elas têm sido bastante positivas, né? Tem pessoas que pediram, pode habilitar o parentesco, quero ver como é que a gente se relaciona. Tem um amigo meu de muitos anos, lá das redes, das trocas de e-mail, né? Eu, assim, era um Rodrigo, um xará teu, né? Eu digo, olha, reparei que você fez esse lançamento, tem uma filha, ficou muito longe das demais, eu não sabia dessa. Onde é que você descobriu? A resposta dele, Jorge, você tem razão, me enganei. Ele pegou uma filha de um casal de nome parecido e colocou ali. Ele foi lá e arrumou, né? Então, no caso, a gente já se conhecia. Aqui com uma outra pessoa, que durante algum tempo, não sabia nem se era homem ou mulher, né? Nós encontramos itens em comum. A minha primeira dúvida era por que ela tinha anexado, descobri que é ela, né? Tinha anexado o registro de eram nomes diferentes, mas, enfim, originalmente, o registro original estava errado, então ela já tinha descoberto mais do que eu, já tinha feito a correção sobre o registro original, porque existem registros incorretos, né? E um contato muito querido de uma prima distante aqui, do lado da avó materna do meu pai, que para quem eu descobri e coloquei na árvore trisavós e tetravós, e ela gostou muito, tem fotografias. Ela queria especificamente informação de um bisavô dela, e essa eu não tinha, porque é um registro eclesiástico diante da República, mas já no Brasil, que não está no Family Search. É um que eu não cheguei a pesquisar pessoalmente, eu disse para ela onde ela poderia obter esse registro, que eu tinha interesse também. Então, considerações iniciais, a gestão da expectativa que a pessoa tem em relação à árvore é muito importante, saber o que ela pode encontrar e quais são as vantagens de colaborar, né? E daí eu acho que a gente vai chegar no ponto que você quer, que onde é que virou abuso. Talvez, consigo, pelo que eu li no fórum, eu vi algumas situações que eu penso, isso não precisava ter sido feito assim. Talvez a reação também seja exagerada, em alguns casos sim, quem sou eu para julgar, né? Mas essa questão de o que eu posso esperar, o que eu posso fazer e como é que os outros vão reagir, porque quando a gente vai alterar algum registro na árvore, o sistema já avisa, olha, tem 8 pessoas acompanhando, tem 8 colaboradores aqui, né? Você vai mexer mesmo? Você vai mexer uma vírgula? Você vai... Essa semana eu alterei um casal de casado para viveu junto, que eu sei que é a verdade, né? Agora o sistema permite colocar o viveu junto, aliás, foi o Daniel que disse, olha que legal, agora o sistema tem o viveu junto, morou junto, né? E eram os avós da minha esposa, por sinal, né? Eu acho que nenhum dos primos vai ficar chateado, porque todo mundo sabe que eles moraram juntos a vida inteira, né? Como não havia esse recurso, até semana passada estava ali na árvore que eles tinham casado em 1930, era uma data genérica, porque não tem data, né? E ali eu colaborei, eu tenho certeza que esses primos não vão ficar chateados, mas são primos, né? Primeiro grau. Quando a gente vai mexer numa árvore, né, do trisavô da gente, você está mexendo na árvore, é uma só, né? Mas você está alterando coisas de pessoas que você não conhece. Talvez você tenha xingado de manhã no trânsito, inclusive, né? Ou tenha sido colega na escola. Você já xingou a pessoa 2 vezes hoje, né? No trânsito, ainda mexeu na árvore dela, está um péssimo dia para o relacionamento. Então, às vezes tem estranhos que têm o mesmo interesse que você. Então, de quem recebe uma alteração, quem faz uma alteração, acho super importante vocês terem levantado esse assunto, para as pessoas terem mais consciência de
do espaço, por virtual que seja, que elas estão ocupando. Vai, Daniel. Bom, olá a todos. Obrigado, Rodrigo, aí, sempre pelo convite. Falar da árvore familiar é uma coisa que me dá um prazer enorme. Genealogia em geral, né? A árvore familiar, especialmente, é um prazer muito grande de falar, porque eu acho um projeto absolutamente maravilhoso. Como o Family Search, de modo geral, é uma coisa assim maravilhosa e que eu acredito que qualquer pessoa que minimamente goste de genealogia concorda comigo. Minhas considerações iniciais, assim, eu gostaria de ser um tanto assim didático, talvez um pouco professoral, no sentido de fazer com que as pessoas que eventualmente vejam essa live entendam o que é de fato a árvore familiar, porque eu noto que existe digamos assim, uma incompreensão do que é de fato a árvore familiar. Muita gente acaba me mandando mensagem: você indexou o meu avô? Eu falei: eu não indexei nada, isso não é indexação. A árvore familiar não é indexação, né? As pessoas têm essa dificuldade de situar, né, cada uma das partes do Family Search, né? Dos registros, da indexação, da árvore familiar. Então, embora tudo esteja no mesmo local, né, a árvore familiar é uma plataforma que se comunica com os registros, e essa é uma das enormes vantagens da árvore familiar, né, e por isso que eu acho que é um projeto que qualquer amante da genealogia deveria manter e trabalhar por ele. É muito fácil só criticar, né? As pessoas mexem, vai no gene, vai não sei onde. Para mim, isso é uma atitude ao mesmo tempo egoísta e infantil, né? Na minha opinião, e a gente pode falar disso mais adiante. Então, as pessoas têm que entender que, primeiro, a árvore familiar, ela surge numa ideia que eu acredito que ela surgiu para o público em 2012, se eu não me engano, 2012, 2013, para o público em geral, depois de uma reformulação do Family Search de forma geral, ela surge nessa ideia da colaboração wiki, né? Ou seja, que é uma experiência que vem da Wikipédia, ou Wikipedia, se a pessoa quiser falar o nome em inglês, que começou, a Wikipédia em português começou em 2005, eu sou um desses primeiros editores da Wikipédia. Durante muito tempo fui um dos maiores editores da Wikipédia, né? Durante um bom tempo, na verdade, eu fui o mais numeroso editor da Wikipédia, ali em 2005, 2010, mais ou menos. Depois eu me afastei um pouco. Então, é essa ideia de colaboração wiki. O que é a ideia da colaboração wiki? É que é uma coisa que todos podem editar, né? E ela trabalha com o conceito do crowdsourcing, né? Ou seja, que é algo que tem uma fonte, ela tem uma origem em comum, né? A multidão vai colaborando. Isso faz com que nós consigamos ter uma quantidade de dados que separadamente não seria possível. E como bem disse o Jorge, muitas vezes acontece isso. Antigamente, as pesquisas elas eram estáticas, elas não eram dinâmicas. Então, a pessoa te passava uma informação, aí você fazia alguma coisa daquilo, ela continuava a partir daquilo, e as coisas não estavam em sincronia, né? Existia uma completa falta de sincronia entre as pesquisas. E esses projetos, como a árvore familiar de uma árvore geral, é muito interessante por isso, porque ele permite dar essa sincronia, né? Porém, o grande problema, né, a grande situação que as pessoas se embatem muito quando nós falamos de crowdsourcing, de plataforma wiki, é a questão da posse ou da propriedade, né? Então, muitas pessoas não entendem que ao colocar lá uma informação sobre o bisavô, o trisavô, o tio, aquilo não lhes pertence. Ou seja, no momento em que você coloca aquilo, automaticamente você está deixando para que alguém possa, de alguma forma, modificar. E muitas pessoas não entendem, né? Muitas pessoas, eu já editei mais de 70 mil entradas na árvore familiar, eu já criei, acho que hoje deve estar nos 28 mil entradas que eu criei. Então, muita gente, eu recebo umas mensagens extremamente mal educadas,
Entendeu? Quem é você? Bom, normalmente as pessoas querem saber se eu sou parente, né? Aí eu digo, não, uns 99% do que eu contribuo não é de parente. E às vezes a pessoa fala, essa é a minha árvore, não mexa nela. Né? E inclusive há pessoas que colocam ali no resumo da vida, não mexer. Né? Eu acho curioso. Por quê? Porque ele acha que aquela ele é como se fosse assim, né? Um multipossidetes. Ele vai lá, põe uma bandeira e fala, agora aqui é meu bicho. Né? E não funciona assim. Então, as pessoas que querem colaborar com a Árvore, eu convido a todos que façam, tem que entender que é uma plataforma colaborativa, com as vantagens e desvantagens, que eu acredito que talvez seja seu próximo tópico, creio eu, né? De ter essa questão da colaboração, né? Então, a finalidade, o conceito da árvore familiar é importante que as pessoas saibam que é essa plataforma colaborativa, ninguém é proprietário de nada, todos podem editar, obviamente, com bom senso. E creio que a gente também vai tratar sobre isso, temos um problema na árvore familiar, que eu acho que já é hora que o Family Search, de alguma forma, estude com carinho, fazer algumas modificações com relação às autorizações de editores e usuários, para tentar criar algo semelhante ao que ocorre na Wikipédia, né, para que certas situações não ocorram, porque naturalmente com o aumento da popularidade da ferramenta e da plataforma, surgem novos desafios, né? Então, esperamos que o Family Search pense com isso com carinho, porque nós podemos chegar, na minha opinião, a um ponto de não retorno como é que se diz? Agora me fugiu a palavra. Mas, enfim, da segurança dos dados que estão ali. Né? Não me vem agora a palavra, mas, enfim, da verificação dos dados. Pode ser que chegue um momento em que as pessoas dizem, não, aquilo lá só tem porcaria, só tem fantasia, então deixamos para lá. O que acontece, infelizmente, por quê? Porque as pessoas inventam ascendências absolutamente fantasiosas do rei Davi, de Jesus, Caim e Abel, Adão, assim, tem pessoas, a árvore familiar tem uma linhagem até Adão, ou seja, isso não poderia ser permitido, entendeu? Aí o Family Search tem que dar um basta nisso, porque não é possível, né? Ou seja, essa questão das permissões, né? Ou seja, dessa escala de permissões é justamente por isso. A partir de um certo momento, por exemplo, poderia se colocar ali 1.500 para criar um perfil de 1.500 para trás, tem que fazer uma solicitação para que se autorize com um mínimo de base daquela pessoa, porque senão as pessoas começam a criar fantasias e linhagens inexistentes, né? Então, essa foi a minha introdução. Não, é bem interessante isso, porque, inclusive, queria pegar aí de trás para frente, esse marcador dos 1.500 aí, do ano 1.500, de uma forma mais eclesiástica, existe já um marcador sobre isso, a gente pode inclusive falar um pouco mais sobre isso numa outra oportunidade. Então eu acredito que se for implementada uma situação, um controle, um marcador dessa forma, não daria muito trabalho. Obviamente que quem está de fora, olhando desse lado aqui, não do lado do desenvolvimento, é muito mais fácil falar, até porque o Family Search é uma plataforma mundial. Então qualquer alteração que se faça ali tem um impacto em cadeia, né? Mas, de qualquer forma, pegando assim de uma forma bem leiga e bem longe do que é a realidade do desenvolvimento, da equipe de desenvolvimento lá do Family Search, talvez seja uma ideia, até porque, como eu mencionei, já existem marcadores relacionados a isso, ou pelo menos um desse relacionado ao ano 1500. Porém, é utilizado para outras coisas, né? Mais para o lado eclesiástico do Family Search da igreja. E é interessante o que vocês mencionaram durante suas falas, porque no mesmo termo, né, no termo de uso do Family Search, e é importante que você que está nos assistindo, que é usuário da plataforma, que você tenha acesso a essas informações, você pode ler, isso é um documento aberto que está no rodapé do site, chama-se Termos de Uso do Family Search, inclusive a última atualização foi em 2019, não muito tempo atrás.
né, para que nós possamos entender, inclusive, o objetivo, porque, como o Yatir falou e outros falaram aqui, o Family Search ele tem objetivos diferentes, ele tem uma forma de pensar diferente em termos de plataforma. Então, ter conhecimento desses termos de uso nos ajuda a entender quais são esses objetivos, né? Agora, nesse mesmo documento, né, lá no item colaboração com outros, é um documento topificado, né, nós lemos agora, entre aspas, que o usuário concorda em inserir informações precisas da melhor forma que puder. Então, ou seja, a responsabilidade pela inclusão da informação é de quem inclui, né? Um pouco mais abaixo, nós lemos também que, entre aspas, o site inclui um recurso para debates, no qual os usuários podem fazer comentários e fornecer sua contribuição de conteúdo referente a uma determinada pessoa falecida e fornecer detalhes relacionados a ela. Eu ainda posso incluir que alguns recursos de comunicação entre usuários, como e-mails que ficam disponíveis, telefone, e até mesmo, se a pessoa quiser, o endereço da casa dela, o endereço que ela definiu lá como dela, também podem ser informados, inclusive estão disponíveis no cadastro. Obviamente que eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que estas últimas informações, os 3 últimos tipos de contato aí, podem ou não estar disponíveis, porque dependem da autorização que você mesmo concede lá na parte de configurações da sua conta. Normalmente, obviamente que não dá para se falar em quantidade aqui, porque nós não temos acesso a isso, mas pela minha experiência, vocês podem falar a respeito disso também, normalmente esses meios de contatos adicionais, que não através do site, especificamente a parte de debates, não estão disponíveis, né? Porque por padrão isso não fica disponível, a não ser que o usuário vá lá nas configurações e fale assim, não, eu quero mostrar aqui o meu telefone, eu quero mostrar aqui o meu endereço, né? Então, por uma questão de privacidade, obviamente, e a gente pode falar sobre isso um pouco mais, por padrão, isso não está liberado para o público ver. Então, se você tem um interesse, inclusive, que outras pessoas possam entrar em contato com você, forneça algum tipo de informação. Eu gosto muito de deixar o meu e-mail disponível, né? O nome de usuário, o nome de exibição é padrão, todos eles são exibidos, mas outras informações não. E você deixar pelo menos um e-mail de contato te abre aí uma porta para que a comunicação entre usuários seja melhor, se torne melhor, né? Mais acessível, inclusive, porque talvez você tenha mais acesso ou você olhe diariamente os seus e-mails, mas talvez você não olhe diariamente a parte de debates lá da plataforma, da árvore familiar do Family Search em si. Então, baseado nisso, eu gostaria de ler, inclusive, alguns comentários de pessoas que estão nos acompanhando, mas antes eu vou perguntar para vocês. Em algum momento já contataram outros usuários, Jorge já se adiantou e falou alguma coisa, mas eu queria saber se em algum momento vocês já contataram outros usuários através de algum recurso que eu já mencionei. Se sim, quais foram os recursos e como foi a experiência? Eu cheguei a ser contatado, já cheguei a contatar algumas pessoas, né, por dentro do site mesmo, por mensagens internas dentro do site. Nunca cheguei a receber nenhum e-mail ou telefonema sobre isso. Eu acredito também que, por causa das novas leis de privacidade pelo mundo, inclusive no Brasil, proteção de dados e privacidade, eu acredito que logo deve ter alguma atualização nesses termos, né? Mas, porém, eu recebi comunicação de uma pessoa perguntando por que você alterou a pessoa X? Eu falei, olha, porque eu achei esse registro que foi indexado. E a pessoa perguntou, mas aonde que você achou esse arquivo? Eu falei, olha, achei essa informação em um outro site de genealogia e informei para ela esse outro website. Né? Mas é como o Daniel descreveu, algumas vezes as pessoas elas ficam um pouco possessivas daquela informação, né? Ou daquela pessoa. Mas o intuito é uma ferramenta colaborativa. Se você não quer uma ferramenta colaborativa, minha sugestão, que eu também faço, é abra suas contas em outros sites. Por exemplo, o MyHeritage, a sua árvore é sua, ninguém vai alterar a sua árvore. Qualquer alteração, você que tem que aprovar ou desaprovar. Mas, de qualquer forma, sempre é bom a comunicação. Entre em contato com a pessoa. Se você não está feliz, tente entrar em contato. Se a pessoa não concorda com a sua alteração, e você tem algum documento ou alguma fonte que comprove aquela informação, eu tenho certeza que o suporte vai ajudar.
Obviamente, o suporte do Family Search não tem o mesmo suporte que a gente tem em outros websites, porque também é um suporte feito de voluntários. A grande parte do suporte do Family Search também é de voluntários, né? Mas nada que uma fonte, uma documentação que você tenha comprovando vá prevalecer. E muitas vezes já vi algumas reclamações, inclusive na live de hoje, as pessoas falam, mas às vezes uma alteração pode mudar alguns ramos da minha árvore, mais de 3, 4, 5, 10 geração. De um ano para cá, o suporte já consegue desfazer essas alterações e manter o que estava anteriormente. Mas para ser feito isso, você precisa comprovar através de qualquer melhor informação. Qual a sua fonte para que aquela informação que foi feita não seja desfeita? Então, eu tava puxando antes de começar as minhas interações mais recentes. Eu já adiantei, né? Não citei uma que chegou aqui dia 18, ó. A pessoa conta de uma bisavó dela, né? A bisavó chamava Senhorinha Teixeira de Melo. Eu tenho uma tia, quinta avó, que era a Senhorinha Teixeira de Melo, né? De 1794. Então, não deve ser a bisavó dessa pessoa, né? Então, eu agradeci a pessoa pelo contato, disse obrigado por escrever. Eu acho que é coincidência de nomes pela época que viveu a senhorinha que eu pesquisei. Mas, ainda assim, pode ser que haja algum parentesco. Vamos pesquisar mais e descobrir. Eu não fui lá olhar ainda, que faz recém uma semana, se ela foi lá e juntou a senhorinha dela com a minha tia, a quinta avó, de 1794, que não deve ser a bisavó dela, né? Só se todo mundo teve filho aos 50 anos durante 3 gerações, e essa pessoa que também tem os seus 60, 70, né? Enfim, tem uma porção, mas é sempre que tem que ser conversado, né? E como eu citei antes, é importante você lembrar que outras pessoas vão usar. Eu sei que tem situações que as pessoas se queixam bastante, tem outras que são apenas um pouquinho irritantes, né? Então, quem procura relevar, né? Tem gente que gosta de prefixar os seus antepassados com o título, né? Bisavô, trisavô, tetravô. Eu digo, mas se para você é bisavô, talvez para mim não seja, né? Para mim vai ser um trio, vai ser um tio bisavô, então não é bisavô de todo mundo. Mas eu acho que passa pelo que eu falei inicialmente, o conceito de saber, né, que aquela árvore é de todos. Então, você vai colocar você pode colocar o título de capitão, que a pessoa tinha, ou de major, né, ou de presidente, chegou, enfim, né? E isso é interessante de narrar, né, nas histórias da pessoa. Eu tenho um tio falecido que foi que foi militar, e tem uma rua em homenagem a ele uma cidade em Rondônia, a cidade de Vilhena, né? Então eu coloquei uma história, criei uma história, escrevi uma história sobre ele com a ajuda de um dos filhos dele, meu primo, né, que lembra da infância em Vilhena. Coloquei um mapinha de Vilhena com o nome da rua que recebeu o nome dele, Rua Major Armindo Todeschini, e criei uma historinha ali, e até não coloquei Major como o prefixo do nome dele, mas se alguém colocar não me importa, mas aí tá explicado, mas, né? Eu também li recentemente, acho que foi na página do MyPast, né, a treta das bandeirinhas, né? E de fato, eu vou dizer assim, minha opinião, as pessoas não estão colocando isso por má vontade ou má intenção, mas talvez por falta de um repertório genealógico, como o Daniel costuma falar, né? Tipo, meu antepassado era brasileiro, botar a bandeira do Brasil, né? Mas pensa só, o Brasil também tem sua genealogia, né? A bandeira republicana é hoje, antes uma bandeira imperial, e antes era parte de Portugal, usava a bandeira... Tem a vexilologia é uma coisa interessante, uma genealogia de bandeiras, o que valia na época, né? Eu acho que não é má intenção. Porém, também, de novo, querida, o que eu espero dessa ferramenta, né? Quanto que eu conheço dessa ferramenta? Eu, nos treinamentos que eu ministro como consultor de história da família, para as pessoas que têm interesse, pessoas da comunidade, as comunidades que eu participo, eu mostro diversos recursos que a árvore tem. Um deles é de exibir a árvore em leque colorida com o país
de origem. Então, você não precisa colocar bandeirinha no vez do rosto das pessoas. Se você, mas eu posso, então, imprimir um leque com uma cor para cada país? Pode, né? É um recurso que ainda está pouco desenvolvido, né? Eu não consigo mudar as cores, por exemplo, né? Eu não consigo colocar os meus antepassados italianos com as cores da bandeira italiana. Eles são tudo, eu acho que é cor-de-rosa. Os brasileiros são todos azuis, né? Mas quem sabe no futuro essa ferramenta vai ser um pouquinho desenvolvida, né? Talvez alguém tenha interesse em colorir o gráfico com o estado natal, né? O Chico Buarque teria interesse, porque o pai dele era paulista, o avô pernambucano, o bisavô mineiro, o tataravô baiano, pelo menos ele colocou assim numa música. E talvez ele tenha interesse em não encher de bandeirinha, mas queria ver essa movimentação deles, queria ver num gráfico. Como disse o Yatir, né, 95% do Family Search funciona a partir de voluntários. E as pessoas que trabalham como funcionárias do Family Search são em número bastante reduzido, né? Nos videozinhos que o Rodrigo mostrou antes, ali está bem claro, o Family Search é patrocinado, é mantido por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? É sempre fácil falar do bolso dos outros, né? Essa igreja gasta demais com genealogia, por que não gasta mais com caridade, ou gasta pouco com caridade, eu queria que gastasse mais aqui. Enfim, nenhum de nós conhece, nem toma decisões a respeito dessa ou de qualquer outra igreja, né? Mas esta dedica até por sua doutrina, dedica uma parte de seus recursos para pesquisar e permitir e auxiliar as pessoas a pesquisarem a história de seus antepassados, né? Uma forma de honrar pai e mãe. Mas é uma parte. Então, eles não vão ter uma equipe gigantesca de engenheiros fazendo na árvore o que a gente quer que façam, né? Eu uso um software, já para entrar num outro tema já, eu uso um software para manter a minha árvore, que é o Roots Magic, né? Eu participo de fóruns do Roots Magic e frequentemente os usuários do Roots Magic que pagam, né, para comprar uma versão de software que sirva aos seus propósitos específicos, lá no fórum as pessoas estão dizendo, tinha que ter tal e tal e tal e tal features, né, tinha que ter tais e tais possibilidades, habilidades, características no sistema, no software, e não tem, né? Então, o software comercial, por vezes, não agrada quem pagou para usar, né? Certamente, uma plataforma disponibilizada liberalmente para o uso de número crescente de pessoas, não consegue atender todas as pessoas nos seus desejos, né? E, de novo, eu lembro, a primeira vez que eu cheguei no arquivo público, o quê? Vocês não têm 1850? Não, até porque era arquivo público, não era arquivo eclesiástico, né? Olha, o senhor está no lugar errado. Você pode ir na catedral, ali atrás vai ter... então eu fui na catedral, né? Mas eu era muito impetuoso e mal educado até. Então eu era, não sou mais, nunca xingo ninguém. Então eu entendo a frustração das pessoas, mas sempre está pensando de maneiras de conviver melhor dentro desse espaço, saber, olha, quando você altera, você está alterando de todos, não é seu, e eventualmente alguém vai mexer no seu queijo, né? Então, o que você quer mostrar de bacana para os seus outros parentes, né? Recentemente, a filha de um primo meu me chama de tio, né? Não sou irmão do pai dela, sou primo, mas ela já tio. Conta de novo aquela história do pai quando... E eu contei, até mandei mensagem para ela pelo Zap, mandei um áudio, né? E ela me mandou um áudio rindo, dizendo, essa história é muito boa, não vou apagar nunca esse áudio, né? E eu digo, você tem que abrir uma conta no Family Search, você pode salvar esse meu áudio lá no seu pai, né? Eu não posso criar um registro para o seu pai, porque quer dizer, eu posso, mas ninguém vai ver, porque ele está vivo, né? Mas você pode, né? E pode salvar essa história lá. Então, a ideia é como é que são as comunicações, né, Rodrigo? A pergunta era essa. Então, a gente tem que procurar manter as comunicações dentro de um padrão adequado, né, de respeito, né, sabendo ou partindo do pressuposto, né, de que não há má intenção da outra parte. E se houver, tipo, alguém falar e desligou o meu bisavô do meu trisavô, jogou fora 10 gerações. Você precisa ter a sua árvore offline. Eu tenho a minha offline com a grafia que eu gosto, né?
muitas vezes é anexado à árvore um registro indexado, que é essa coisa boa que o Daniel falou, e o registro é indexado como está no original. Então, lá no registro original pode estar um Isaías com Z, com H no meio, com Y, e foi para a árvore assim. Na minha eu não gosto, na minha eu quero usar a grafia moderna, sem H no meio, com S, com acento no I, né? Então, na minha aqui, no meu computador, eu ponho todos os Isaías do mesmo jeito, né? Mas não vou ficar, eu pelo menos, eu acho uma perda de tempo ficar alterando a grafia de todo mundo. Ah, a pessoa botou tudo em maiúsculas. A mim, pessoalmente, me interessa muito mais as histórias, as conexões, as fontes, né? Do que a grafia, né? Se tem... Eu sei que o Daniel odeia um Gonçalves sem cedilha, ele tem arrepios, né? Ele vai lá e põe a cedilha. Mas aí vai de cada um, né? Então, e eu sei que você vai chegar depois em pontos mais delicados, eu recebi também, como muitas pessoas estão comunicando com o Daniel, porque ele vai participar da live, muitas pessoas comunicaram comigo, dizendo, tem uma linhagem de sefarditas, a pessoa vai lá, copia a fonte, deleta a fonte e fica só para ela. Eu acho que a gente chega nesse ponto se eu parar de falar e deixar você continuar, né? Mas dentro da colaboração individual, pessoa a pessoa, vamos fazer com respeito, partindo do pressuposto que elas querem ajudar, e se elas não quiserem, paciência, né? Tudo na vida se resolve com beleza e paciência, né? Conhecem essa? Se a pessoa entender, beleza. Se ela não entender, paciência. Tá certo? Bom, sobre as interações, eu, como gosto muito, sou muito um contribuidor muito, digamos, prolífico, eu recebo, assim, de 5 a 8 mensagens por dia, mais ou menos. Todo dia tem, porque eu também tenho uns 6 perfis, né? Então é Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, porque você tem o limite de 4.000 vigiados, né? Então, antes era 3, passaram para 4.000 vigiados. Então, como eu crio muito, eu gosto de vigiar, aí eu tenho que ficar criando usuários para poder vigiar todos aqueles que eu crio ou que eu queira vigiar, né? Então, eu recebo muitas mensagens. Normalmente, as mensagens são muito tranquilas, as pessoas querem saber, você é filho de quem? Você é neto de quem? Você é neto da fulaninha? Eu tenho que dizer, não, olha, eu só sou um enxerido mesmo. Mas as pessoas normalmente são muito, muito tranquilas, né? Então, as interações costumam ser boas. Como eu também coloco e-mail, eu recebo também, às vezes, por e-mail. A pessoa quer falar comigo diretamente por e-mail, não quer falar pela plataforma. Ou as pessoas me procuram por rede social, jogam meu nome, que é um nome fácil de achar, então a pessoa acaba, acredito que nós 4 aqui tenhamos nomes fáceis de achar, né? Então as pessoas acham facilmente, a pessoa vê qualquer um nomes como os nossos, as pessoas acham. Se fosse, de repente, a pessoa se chamasse lá Antônio Mendonça, seria uma coisa mais complicada, né? Então, às vezes a pessoa me manda mensagem no Instagram, no Facebook, e eu tento de alguma forma ajudar. O que eu digo normalmente é porque as pessoas querem, às vezes eu não tenho as informações todas, né? Então as pessoas querem saber mais. Mas você sabe onde nasci? Eu falei, não sei. Quanto você quer para me dizer? Eu falei, não, eu não guardo, eu não sequestro informação genealógica e peço resgate, né? O que eu sei eu coloco lá na árvore, eu não faço isso. Algumas pessoas fazem, né? Tem até um site, o Migrazione Veneta, que sabe-se lá como ele juntou toda aquela informação, é um mistério. E ele pede resgate, né, basicamente, da informação, que não é nada errado, não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que eu não faço, né? Então, as mensagens costumam ser bastante, em geral, tranquilas. Claro que existem problemas, já citados aqui, em alguns casos, né? Então, por exemplo, as malditas bandeirolas, que é uma coisa que eu acho absolutamente absurdo, né? Um desvio de finalidade total do Family Search, porque a árvore familiar acabou sendo sequestrada por um grupo de pessoas que tem esse objetivo da cidadania portuguesa por via sefardita. E aí as pessoas, você tira a bandeira, você desrespeita os cristãos novos. As pessoas fazem umas viagens assim, conhece a Maionese Airlines? As pessoas têm a milhagem assim, estourada de milhagem na Maionese Airlines. Então as pessoas colocam, por exemplo, né, que a gente está falando, não só o conceito de colocar uma bandeirola no lugar que deveria ser um retrato da pessoa, e repito para as pessoas que talvez tenham algum problema de
de compreensão, retrato não significa fotografia. Retrato não é sinônimo de foto. Tá? Retrato é o rosto da pessoa. Pode ser um desenho, uma gravura, uma pintura, né? Uma foto. Então, isso é um retrato. Aquele local é para achar um retrato. O teu bizinha não tem retrato? Não coloca nada. Né? Como o meu amigo Gustavo Pedroso disse, eu acho que meu bisavô gostava de pudim de leite condensado. Eu vou colocar um pudim de leite condensado. É melhor do que a bandeira, porque pelo menos ele gostava. E se a pessoa não gostava do local? Porque a pessoa começa a colocar a bandeira do Império do Brasil em alguém que viveu entre 1610 e 1659. Ou seja, o Império do Brasil ainda ia demorar 150 anos ou mais para existir. Ele coloca uma bandeira sem pé nem cabeça. Aí a pessoa começa a colocar a estrela de Davi nas pessoas. Você só imagina. Eu gostaria de saber o que a congregação israelita acha de ficar colocando estrela de Davi nas pessoas numa árvore genealógica. Eu realmente gostaria de saber. Porque eu, sinceramente, eu acho isso... Aí eu acho que... E é isso que eu também gostaria de abordar, né? Quando eu disse que o Family Search tem que tomar algumas atitudes, a palavra que eu queria dizer era credibilidade. Né? Ou seja, nós temos um risco muito grande à credibilidade da árvore familiar, porque há possibilidades, e o Jorge disse que tem os voluntários, então há poucas pessoas trabalhando, eu entendo tudo isso, mas tem muita gente boa, muita gente legal disposta a oferecer, a fazer o crowdsourcing, não só com as informações, mas também de ter, eventualmente, uma hierarquia superior para poder arbitrar esses conflitos, como ocorre na Wikipédia. Então, a pessoa se torna ali um moderador, nós podemos falar aqui, eu tinha até anotado antes da live, né? Então você poderia ter, já acabo me atropelando a sua pergunta, mas me permita falar disso, que é uma coisa que eu acho que muito importante. Poderia ter, primeiro, uma coisa super fácil de fazer. A pessoa acabou de criar o seu perfil, ela pode fazer coisas bem limitadas. Por quê? Porque muitas pessoas, elas criam um perfil, ela cria o usuário no Family Search e ela não consegue achar onde é que ela insere informações. Porque está escondido. Para você pôr uma pessoa sem estar conectada, você tem que achar num local que ele não é intuitivo. Então, ela não acha onde colocar. E sabe o que ela faz? Ela acha uma pessoa com nome parecido, aí ela começa a vampirizar aquele perfil, aquela entrada. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu diversas vezes. Então, assim, a pessoa vê uma pessoa com nome parecido, então ela começa a trocar os dados. Ela pega uma pessoa que viveu em 1715 e começa a colocar um dado de 1920. E ela começa a trocar todo mundo. Ela começa a trocar o cônjuge, começa a trocar os filhos, porque ela tem que vampirizar, porque ela não consegue criar, ela não sabe. Então, por exemplo, um usuário que acabou de ser criado, ele deveria ter uma limitação de modificação, de união, né, o merge, deveria ter uma série de limitações, porque senão ele começa a fazer besteira. As pessoas fazem, por exemplo, anexando informações do século XVI em pessoas que viveram no século XX, né, homonímias super naturais, né, de nomes comuns, porque tudo bem, alguns nomes não são tão comuns, mas as pessoas, assim, a pessoa vê, sei lá, tá vendo um espanhol, aí o cara chama Antônio Garcia Martínez, aí a pessoa vê um Antônio Garcia Martínez de um lugar nada a ver, um outro local do México, das Filipinas, e aí a pessoa vai lá e unifica. Então você tem que ter isso. Depois você tem que ter um usuário iniciante, usuário comum, usuário experiente, um moderador. Poderia ter essa hierarquia para poder ajudar nessa manutenção da árvore como um todo, né? Então, e as pessoas têm que entender, ou seja, a árvore é tão rica, ela tem uma série de locais que você pode colocar, por exemplo, então, a pessoa é um judeu sefardita certificado pela congregação israelita de Lisboa, tudo bem, é um fato relevante, não há a menor dúvida. Então, existe lá um local, outras informações, fato personalizado. Ou se qualquer outra coisa, religião, não sei o que, você vai lá e você coloca. E, por favor, coloca lá nas recordações, ou de alguma outra forma, a fonte daquilo que você está afirmando. Ele é certificado? Cadê o certificado? Eu vou acreditar na bandeirinha do Império do Brasil com a estrela de Davi que você colocou?
É isso que diz que a pessoa é certificada? E, e outra coisa, né? Na questão da foto, ou seja, o local de nascimento é definidor de uma pessoa? Eu acho que não. Eu não vejo por quê. Então, a pessoa nasceu num local, aí você coloca a bandeirinha anacrônica, quase sempre, que a bandeira não existia quando no período de vida dele. Aí você coloca uma bandeira, por exemplo, as pessoas colocam a bandeira dos Açores numa pessoa de 1650. A bandeira dos Açores é de 79, é mais nova que eu. Como é que a pessoa põe a bandeira dos Açores numa pessoa que não tem cabimento aquilo? Fora que às vezes a pessoa viveu 2 anos nos Açores, passou a vida inteira em Pernambuco. Por que eu não ponho a bandeira de Pernambuco, que também seria anacrônica? Mas enfim, a pergunta fica: não, isso não é definidor. O Gustavo disse: eu vou colocar o pudim de leite condensado, porque eu então acho que em vez do local de nascimento eu vou colocar o prato que ele mais gostava. Põe sei lá, no nono, põe uma macarronada. São coisas. E o pior de tudo, quando você fala disso, é que algumas pessoas dizem: mas qual o problema? Tudo bem, quem se incomoda? Então, esse aí é o primeiro passo para falta de credibilidade. Porque você não respeita conceito, você não respeita nada. Então, já aconteceu, por exemplo, a pessoa começou a colocar no resumo de vida, aviso, você que quer a cidadania italiana, ou vovô, olha, está no cartório X, no cartório... Ele começou a fazer um roteiro para os parentes buscando cidadania italiana. Mas é a isso que se presta a árvore familiar? Você quer colocar? Coloca num outro ponto, põe lá um fato personalizado, qualquer coisa, e coloca lá. Mas não no resumo, aquilo não é o resumo de vida do teu bisavô. O resumo de vida do teu bisavô é um vademecum da cidadania italiana, né? Ou, por exemplo, a pessoa coloca no resumo de vida a chegada no Brasil. Eu falei, mas amigo, tem um local colocado imigração, você coloca ali. Mas eu quero aqui. Então, aí que deveria ter uma possibilidade de ter alguém que possa fazer essa mediação para resolver um conflito como esse. Né? Então, deixa eu abrir um parênteses aqui nisso que você está falando, porque acho que a grande maioria do que nós falamos aqui, ele acabou até caindo, ele volta. Queria abrir um parênteses nisso, que inclusive é relacionado ao que o Daniel estava falando. Opa, caiu. Não caiu. O gênio, em vez de apertar o microfone, apertou o negócio de desligar. Não, sem problema. Mas eu queria pegar um gancho, na realidade, é relacionado justamente a isso que você está falando, também o Jorge mencionou. Talvez, então, muitas das desavenças que a gente vê em relação a isso, né, e já pegando aí, usando bastante a palavra abuso, né, muitos desses abusos, muitas vezes, vêm do quê? Talvez da má utilização da plataforma, por exemplo, da má utilização dos campos, da má utilização ou do não conhecimento. Até faço a ressalva aqui que nem sempre é proposital, né? Eu acredito que a grande maioria das vezes não é. Talvez seja a falta de percepção do conceito, da utilização do campo. Vocês acham que isso contribui em que nível para esse tipo de problema que a gente tem hoje? Getúlio quer falar primeiro? Se deixar, eu e o Daniel vamos tomar conta. Não, acho que vocês são muito mais experientes, tem que falar mais mesmo. Pegando o gancho do Daniel, realmente essas ideias de classificar talvez usuários, como usuário novo, muitas vezes são os usuários novos que têm menos conhecimentos da ferramenta, né? E no afã de querer contribuir, acabam alterando algumas datas, fazendo algumas coisas que depois fica um pouco mais difícil, né, de chegar lá. Mas são melhorias do produto, né? E isso a gente tem que achar os canais corretos de propor essas melhorias, né? Quanto ao suporte ao usuário, eu tenho alguns outros clientes de empresas de tecnologia. Para você prestar um suporte para o usuário é uma questão tão difícil e tão cara hoje em dia. Normalmente, muitas empresas terceirizam essa parte para outras empresas que acabam fazendo esse suporte. E como o Jorge falou, são contribuições que o Family Search decide, olha, eu prefiro adquirir registros novos, provavelmente, do que ter que investir tanto no suporte ao cliente. Mas existe, são voluntários, eles estão aí para ajudar,
mas eu acredito que é a falta de conhecimento mesmo, a pessoa nova ali tentando fazer. Existem casos de má fé que xingam, que alteram para fazer alguma coisa? Existe. O que temos que fazer? Documentar. Tira print screen, entre em contato com o suporte, que apesar de limitado, vai te atender. Pode não ser ali na hora. Como você falou, olha, a pessoa acabou de me xingar. Mas eles vão te dar um retorno. Se estiver muito bem documentado, eu tenho certeza que eles vão tomar aí as providências necessárias para desfazer essas pessoas que abusam, né? Vão fazer alguma coisa para limitar essas pessoas que abusam. Deixa eu complementar e ressaltar uma coisa importante sobre o suporte do Family Search. A palavra a quantidade limitada ali de pessoas que atendem é bem importante e tem que ser entendido. Nós não temos um call center gigante, né, tipo de cobrança de telefonia. Você vê lá, tem galpões, lá tem andares. O suporte do Family Search, na realidade, tem uma quantidade muito reduzida. Eu não sei os números hoje, mas eu garanto para vocês que o número de pessoas que servem ali como voluntários atendendo a essas demandas, considerem que existe ainda alguns voluntários que têm outras obrigações. Então, enfim, todos eles têm um tempo ali para estar online e atender às solicitações, mas é muito, muito reduzido, né? Então, talvez a gente tenha mais sucesso se a gente começar a filtrar essas informações, tentar resolver de outras formas e, quem sabe, em casos de excesso mesmo, como o Yatir falou, documentar e mandar um e-mail, fazer um contato. Acho que nesse caso o e-mail seria mais importante, porque mais relevante, porque você anexa uma série de informações, é melhor do que você ligar no 0800, né? E você consegue no texto passar exatamente aquilo que você passou de fato com aquela experiência, né? Então, só fazendo essa ressalva aí. Jorge e Daniel? É interessante porque a pessoa que está usando, abusando, né, da ferramenta dessa forma, ela está violando os direitos de uso, né? Então, acredito que o que eu posso encontrar na árvore, né? O Daniel citou um exemplo das pessoas que puxam lá uma pessoa de 1.600 ou trocam o país, né? Muitos países que têm o idioma espanhol, México, Espanha, Filipinas, Argentina, e nomes que, obviamente, vão se repetir ao longo de 400 anos de história em lugares diferentes. Eu acho fundamental que a gente possa incentivar o uso das ferramentas de comunicação. Como, por exemplo, essa semana a pessoa entrou em contato e disse: olha, a minha bisavó é senhorinha, né? Eu procurei educadamente dizer: olha, eu vou falar e pesquisar um pouquinho mais ali, né? Não consegui, não tive tempo, foi durante a semana, hoje é sábado, que inventaram uma live aqui, eu não consegui lá ajudar a pessoa. Essa pessoa que eu não sei o nível de experiência dela, se ela está pesquisando a bisavó, deve ter começado há pouco, né? E para poder orientar, porque, de fato, essa ideia de nível de experiência é bem interessante mesmo, né? Isso eu acho que o Daniel trouxe da Wikipédia, talvez, e é interessante. Tem coisas que... Tem artigos da Wikipédia, por exemplo, que a gente sabe que foram vandalizados, né? E que, a uma hora, os responsáveis travaram essa página, ninguém mais edita, ou quem edita vai ser pessoas autorizadas, não pode mais... Biografias de políticos, por exemplo, né? Qualquer um vai lá e fala mal, depois vai lá, altera e fala bem, e vira um debate de Facebook dentro da plataforma que é para ser informativa, né? Então, acho que a gente pode usar essas ferramentas, mas incentivar muito a colaboração, as trocas de ideias. Eu fiquei feliz de receber esse contato antes que a pessoa saia juntando a senhorinha dela com a minha senhorinha, né? Aconteceu, e não aconteceu já comigo no passado, uma pesquisadora americana, felizmente eu falo inglês, ela pensou que o avô Fortunato Mancuso dela, e o Daniel está rindo, Fortunato Mancuso, será que tem muitos ou poucos no mundo, né? Mancuso já tem as dezenas de milhares e Fortunato são muitos. Ela achou que Fortunato Mancuso, o avô dela, que emigrou para o Brooklyn, nos Estados Unidos,
era o meu Fortunato Mancuso, que imigrou para Porto Alegre, era sapateiro aqui, e uma vez brigou com a vizinha, tem um processo lá que a vizinha processou. É bacana a história, não vou entretê-los com isso hoje, peça no privado. E ela não parou a pensar, né? Será? E eu, pelas datas, eu até fiquei pensando, mas será que ninguém sabe? Porque eu não tinha o óbito do meu trisavô Fortunato. Será que depois de velho ele foi para os Estados Unidos e morreu no Brooklyn? Eu fiquei até pensando, a pessoa simplesmente pegou e juntou, eu digo, mas será possível? E eu fui lá pesquisar bastante dele e disse, não, o meu trisavô Fortunato faleceu aqui em Porto Alegre mesmo, lá em Porto Alegre, né? Agora eu estou em São Paulo. E expliquei para ela, né? Ela é minha amiga até hoje, no Facebook também, a gente troca mensagem, a gente nunca achou parentesco nenhum dos Mancuso, mas a gente se entendeu, né? Porque só, olha só, o meu não foi para o Brooklyn. Se ele tivesse ido, talvez eu estivesse lá até hoje. Então surgem algumas amizades aí, né? Aliás, no meu caso, descobri algumas primas bem próximas, até prima de 4º grau, prima de 5º grau. Né? Prima de 4º grau, eu cheguei e disse, pai, tu conhece a pessoa tal, que é mãe dessa que eu descobri? O pai disse, conhece a minha prima em 2º grau, né? E gente que se criou com meu pai sabia quem era, né? Então foi cada um para um lado, eu nasci aqui, a pessoa nasceu lá, a gente se descobriu pelo Family Search. Então acho importante enfatizar os aspectos de comunicação e lembrar sempre que é uma plataforma colaborativa. E eu já vi aqui nos comentários, não entendi como é que eu faço a minha offline, né? E, então, não sei, pode ser tema de uma outra live. Vi que o João Teixeira, que é um ótimo pesquisador de Santa Maria, já se ofereceu para ajudar as pessoas. A Michele Coronetti, que é uma excelente pesquisadora de Porto Alegre, Santos, São Paulo, viajandona, já ofereceu para ajudar também. Eu gosto de usar porque ela me permite sincronizar com a árvore familiar. Então, volta e meia eu descubro coisas na árvore familiar, puxo para a minha, né? Ou descubro coisas que eu verifico que não estão lá, levo para a árvore familiar, levo a fonte junto, anexo a informação, e disso recebo comunicações muito bacanas, como essa prima lá do lado dos Menegoto, que é a avó materna do meu pai, dizendo, olha, você colocou tudo lá para mim, só falta o que eu preciso para a cidadania, ela disse. Mas eu dei o caminho das pedras para ela. Então, é isso, eu acho que é ter a expectativa correta, e no caso dos abusos, aplicar os termos de uso. A pessoa que está apagando informação propositadamente, né, copia para uso próprio e deleta depois, essa está abusando dos termos de uso, né, isso não é bacana. Então, acho que indicando para o suporte por e-mail, a gente consegue diminuir bastante esse tipo de situação, e facilita o trabalho de quem tem que fiscalizar, porque, como o Yati lembrou, né, são recursos, a igreja gasta em caridade, gasta no Family Search, dentro do Family Search gasta em buscar registros ou busca em monitorar o comportamento dos usuários, né? Eu acho mais interessante sempre ter mais registros, né? E com os outros usuários eu tento ser educado. Fazendo só aqui uma antecipação sobre esse assunto de softwares homologados, entre eles tem realmente o Roots Magic, eu utilizo também o Roots Magic, acho excelente, mas existem outros, e também sobre a sequência desse assunto em outras lives, como eu mencionei já, nós vamos ter pelo menos aí mais 2 lives relacionadas a esses assuntos, né, que são correlatos, é um assunto bem abrangente. Nós vamos também abordar tecnicamente como que isso se faz, né, de uma forma bem objetiva para que as pessoas que não conhecem possam conhecer como evitar certas coisas, né? Então, eu só faço essa inserção aí na fala do Jorge. Daniel, quer falar alguma coisa a respeito disso? Sim. Bom, eu gostaria de frisar que eu também uso o Roots Magic, né, há alguns anos, creio que uns 10 anos, bobear. Vale muito a pena, mesmo com o câmbio desfavorável, fazendo um merchan, Roots Magic, se vocês ouvirem, né, lembra aqui da gente, faz um vitalício para nós. Roots Magic custa um valor justo, mesmo com câmbio desfavorável. Eu paguei uma vez, quando eu fiz pela primeira vez, depois de uma atualização maior que eles fizeram. Depois nunca paguei, né? Eles
vão atualizando. Acredito que em breve deve vir uma atualização maior, aí você paga um valor reduzido. Vale muito a pena você ter a sua árvore genealógica justamente da forma como você considera, e aproveitando a árvore familiar do melhor jeito possível, que essas adições de informações que os terceiros fazem, que, obviamente, se você está fazendo a sua árvore genealógica, você tem que verificar as fontes. Então, você pode pedir para essa pessoa, olha, você tem a fonte disso? Então, se a pessoa responder, maravilha, você já tem. Se a pessoa não responder, ou disser, não, eu não tenho a fonte, eu sei, mas não tenho a fonte, por algum motivo ele tem essa informação de outro lado, etc., aí cabe a você ir buscar a fonte para você criar a sua árvore genealógica como se deve, com as fontes. Né? E eu acredito que, além de ter um software, você tem que ter backup, fazer backup com frequência. Eu aconselho a todos a fazer a árvore genealógica em papel. Então, você vai criando os relatórios, vai imprimindo de tantos e tanto tempo. Quando você atualizar, você imprime de novo. A própria árvore genealógica, é importante que a pessoa faça isso, porque a matriz, está tudo ali, né? Então, eu acho que esse ambiente do virtual é perigoso. Eu, por exemplo, citei até outro dia, foi até a Asbrap que fez um post sobre essa questão do virtual e do real, né, do físico, né? Eu, por exemplo, transcrevi, eu morei na Espanha um tempo e naquele momento eu transcrevi os registros de nascimento e casamento de um município italiano. Eu ia pesquisando no CHF, e aí não era em casa, tinha que ir ao CHF, eu anotava à mão, né, tudo isso, e eu, embora tendo anotado à mão, passava para o computador e jogava fora o que eu anotava à mão. E aí, em determinado momento, o arquivo se corrompeu e não houve Cristo que abrisse aquele arquivo. Algumas pessoas me deram umas razões porque o arquivo se corrompeu, e eu fiz a transcrição de nascimentos e casamentos. É um município muito pequeno, então não é porque a pessoa ouve e parece uma obra gigantesca, não. É um município que normalmente você tinha por ano 10, 12 casamentos e uns 60 nascimentos, tá? Não é um trabalho gigantesco. E de 1866 a 1910, eu perdi tudo. Por quê? Porque eu não tive não fiz como deveria. E a árvore genealógica é a mesma coisa, né? A árvore familiar é muito interessante porque, de certa forma, ela protege os seus dados. Ela expõe, mas ela protege. Né? Então, tem um monte de... Eu anotei aqui várias vantagens para a gente falar sobre isso. Inclusive, justamente, se você for fazer outra live, a gente podia fazer uma live até especificamente sobre cada campo, com uma tela compartilhada, falando um pouco sobre cada campo ali, para que as pessoas sejam convidadas a usar os campos, né? Ou seja, o campo da imigração está lá, o campo da profissão está lá, o campo da residência está lá, né? Colocar as coisas onde já estão preparadas para isso. A pergunta inicial, volto a ela, que era sobre a questão se isso é desconhecimento ou maldade, né? Ou seja, se é um vandalismo deliberado ou um vandalismo inconsciente. Em grande parte, de fato, concordo, é um vandalismo, ou não é vandalismo, mas, enfim, são ações que a pessoa não sabe bem o que fazer. Claro que a pessoa deveria estranhar que ela está vampirizando o perfil de outra pessoa porque ela não acha uma forma de abrir o que ela quer. A pessoa, de certa forma, sabe que ela está fazendo alguma coisinha de errado, mas talvez ela ache que aquilo lá, como, olha, tipo, achei na rua, né? Então, tipo, eu achei uma caixa de fruta na rua, vou fazer um banquinho, né? Então, ela acha que não está causando mal a ninguém. Então, muita gente faz por besteira mesmo, a pessoa, por desconhecimento. Por exemplo, quando vem o registro sugerido, é uma delícia, né? Você vê aquele azulzinho lá, você fala, ai, que legal, deixa eu pegar esse aqui, né? Porque você acha o máximo aquilo. Só que, assim, de repente não tem nada a ver. Só que, assim, é muito tentador. E o filtro dos registros sugeridos, talvez ele tenha uma calibragem, assim, meio questionável, né? Mas é natural que as pessoas façam, né? Eu, por exemplo, me lembro um cara, ele colocou, ele tinha justamente, ele falou do Fortunato Mancuso, né? Mancuso, para quem não sabe, significa canhoto, né?
ou Mancino em italiano standard, né? Que são Mantino, Mancini, Mancusos, é o mesmo sobrenome, significa canhoto. E era um pessoal com uma família americana que o bisa e a bisa tinham nomes muito parecidos. Só que o cara era de Avaré, lá no interior de São Paulo, né? Perto lá, divisa com o Paraná. Meu, mas todo mundo da família dele tinha estado em Filadélfia, Ellis Island, todo mundo. E ele anexou para todo mundo, entendeu? Aí eu peguei e mandei uma mensagem assim, mas você sabe se sua família algum dia pôs o pé nos Estados Unidos? Não, eles não puseram o pé. Então por que você adicionou? Tava lá. Tava lá, tá bonito. Eu quero fontes para minha árvore. Ele, tipo, para ele. Né? Porque existe uma outra coisa, né, que a gente também às vezes tem que lembrar, né? Tem que colocar em perspectiva. Quem teve uma educação universitária, aí teve lá às vezes a matéria métodos e técnicas de pesquisa, né? Isso você normalmente tem nas faculdades, né? Sobretudo nas humanidades, quando nós falamos de coisas assim da área de humanas, mas até nas outras, né? Então, ou seja, você tem que ter a fonte, tem que ter uma ligação entre uma coisa e outra, para aquela pessoa, tipo, ele via aquele azulzinho lá, ele achava o máximo, olha aqui o nome do meu bisavô, eu vou colocar, entendeu? Se ele teve em Nova York ou não teve em Nova York, é um de menos, ele acha legal colocar, né? Então, a pessoa tem, é uma coisa natural que aconteça, ou às vezes a pessoa não entende, né? Por exemplo, não faz muito tempo, tem lá os famosos cartões de imigração, né? Com o nome errado, aí tinha o ancestral da pessoa, ele veio para o Brasil na década de 50, então ele estava lá nas fichas consulares de qualificação, e como as fichas estão no Arquivo Nacional, quando você as anexa, aparece como se a pessoa tivesse imigrado para o Rio de Janeiro, porque as fichas estão no Rio, eles puseram por default uma data e todo mundo Rio de Janeiro, o que é um erro do processo de indexação daquele material. Por quê? Porque a pessoa interpreta de forma errada. Muitas dessas pessoas nunca nem pisaram o pé no Rio de Janeiro. E era o caso dessa família. Na hora que você põe a outra imagem do verso, tem lá o local para onde a pessoa foi morar. E era uma família totalmente de São Paulo. E eu fui trocando eles tinham 2 ou 3 entradas, eu fui trocando para São Paulo. E a pessoa disse, ele foi para o Rio de Janeiro, está na fonte, é do Rio de Janeiro. Eu falei, mas vira o verso. Ele nunca esteve no Rio de Janeiro, ele chegou para São Paulo. Entendeu? Mas aí a pessoa, mas a fonte diz que é Rio de Janeiro, porque aí a pessoa tem a dificuldade de entender, de matizar a questão da fonte, né? Então, de saber fazer esse julgamento. Não é fácil, mas normalmente é de boa fé, ou seja, isso com relação a essa questão da boa fé, não temos a menor dúvida. Mais uma vez a gente chega aí num ponto em comum, né, considerando todos os extremos dos nossos comentários, de que é muito importante a gente conhecer a ferramenta que a gente utiliza. Nós estamos, inclusive, agora há pouco falando sobre Roots Magic. Para quem não conhece, é um sistema que também possui muita informação, muitos campos, muitas janelas, e mesmo quem está interessado em utilizar essa ferramenta, ela tem uma versão gratuita também, que também é muito bem utilizável e pode ser aproveitada aí junto com a árvore familiar do Family Search, precisa estar disposto a conhecer a ferramenta, senão você acaba não aproveitando aquilo ou aproveitando de forma equivocada, né? E mais uma vez a gente chega aí nessa coisa toda do usuário se atrapalhando na utilização da ferramenta, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes as críticas são para o Family Search, quando na realidade nós não temos muitas vezes a preocupação de buscar muitas informações. E como o Roots Magic, também o Family Search, a página de detalhe da pessoa lá, ela tem muitos campos que podem ser adicionados. E talvez por falta de conhecimento a pessoa acabe incluindo essa informação em outro lugar que é parecido, ou pode ser aqui, né? Vamos utilizar o resumo da pessoa ali, resumo de vida, para colocar outras informações, um aviso, aí, um disclaimer, né? Quando na realidade não deveria
por questões de utilização mesmo da ferramenta. É proibido? Tem alguma coisa que vai impedir? Não. Mas essa coisinha, outra informação errada acaba gerando toda essa confusão que nós temos hoje, né? Que na realidade pouco se pode atrelar à ferramenta em si, né? Os campos estão lá, nós precisamos aprender. E também faço uma ressalva, que também eu quero, inclusive, se eu estiver passando alguma informação errada aqui, mas eu não sei, eu desconheço, na realidade, a palavra, eu desconheço a existência desse material, um material mais robusto para a utilização da ferramenta Family Search, né? E talvez aí nós devemos valorizar, até que esse material esteja disponível, nós devemos valorizar aí as atividades dos grupos na internet, né? Seja no Facebook ou então em qualquer outro, porque existem pessoas que estão interessadas, né? Nós somos um canal aqui, nós somos um grupo, né? Mas tem muitas outras pessoas que estão presentes no Facebook, com páginas, com grupos, no Instagram também, que falam a respeito disso. Então, muitas vezes aí uma vontade de buscar um pouquinho mais de conhecimento de como utilizar isso ou aquilo, inclusive pessoas falando sobre o próprio Family Search, vai nos ajudar a não cometer determinados erros que são muito comuns, né? E eu queria aproveitar isso agora, o que nós estamos falando, eu queria agradecer aí a presença de algumas pessoas que estão nos acompanhando. É impossível falar o nome de todos, então se eu não falar o seu nome, fique tranquilo, não é falta de consideração, é porque eu tenho acesso limitado a essas informações aqui agora, porque o chat acaba sendo dinâmico e nem tudo aparece para a gente aqui. Mas tem a Adília, que também é moderadora em um dos grupos que nós estamos aí, obrigado pela sua presença, a Eliette Bertini, o Wellington Nascimento, nós temos aí também o Matheus Pinto, a Milena também está conosco aqui, a Tatiana Marim, que também é uma colaboradora do Family Search, tem inclusive um perfil lá no Instagram que fala bastante a respeito de analogia, né? A Michele Coronetti, que foi mencionada aqui já no grupo, obrigado pela presença de todos vocês, a Rosângela Zancanaro, que também faz um trabalho legal lá nos grupos e sempre está colaborando, e muitas outras pessoas, o Lucas, inclusive, Lucas Augusto Milanes, que num post que ele colocou, foi onde surgiu aí também essa discussão, esse debate a respeito desses assuntos. Obrigado pela presença de vocês aí, entre outras pessoas aí que estão participando. Tá? João Teixeira também já colaborou, inclusive lá no canal no YouTube do Linhagem Direta, tem inclusive uma live que foi feita muito tempo atrás, com a colaboração do João Teixeira, no momento que ele estava muito ocupado lá, ele despendeu um tempo para falar a respeito do Roots Magic. Obrigado aí por você estar aqui, valeu mesmo, entre outras pessoas. Bom, eu quero dar continuidade aqui e falar um pouco mais a respeito de um outro tópico, o tópico final aqui da nossa conversa. E para quem chegou agora, eu estou conversando com Daniel Tadoni, Jorge Todeschini e Atir Moreira Neto sobre a árvore familiar do Family Search, o limite entre a colaboração e o abuso por parte dos usuários da plataforma, né? E vocês podem participar. Se vocês perderam o início até agora, né, essa live fica gravada e depois a edição da live, inclusive com os cortes, separando por assunto, estarão no canal do YouTube do Linhagem Direta, tá certo? E como eu disse lá no início da live, né, da nossa conversa aqui, um debate foi aberto, mencionei inclusive recentemente, e eu fiz até uma enquete lá no grupo MyPest Genealogia Brasileira. Eu queria inclusive mostrar para nós aqui, para que nós pudéssemos, já com a enquete fechada, pudéssemos falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, vocês estão vendo aí, deixa eu certificar que vocês estão vendo. Ok, todos já estão vendo. Nós temos aqui essa enquete ela foi colocada lá de forma a saber bem o que acontece dentro das pessoas que fizeram a votação, e eu sinceramente, como que se diz, eu fiquei um pouco intrigado, né? Das pessoas que fizeram a votação, né? Dois grupos específicos são de pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com a pessoa que fez a alteração em um registro originalmente criado, né, por você, e que conseguiu resolver
E também um outro grupo que nunca teve problema. São 2 grupos importantes dentro dessa enquete e que nos ajuda, na realidade, a ver que talvez a maioria dos problemas relacionados a essas interações não acabem numa discussão mais acalorada, né? Talvez os pontos sejam essas interações, digamos, com final não muito feliz, né? Sejam não muito frequentes, né? Obviamente que se a gente tivesse informação, o Family Search hoje tem mais de 10 milhões de usuários, acho que diariamente, eu não tenho mais os números na cabeça, diariamente milhões de pessoas acessam o Family Search, né, e tem essas interações, e talvez não seja um caso muito grande, né, onde discussões assim acabem de uma forma como não deveriam acabar. Né? Então, fica aí só para a gente demonstrar um pouquinho esse gráfico aqui, essa enquete aqui para a gente. Voltando aqui um pouquinho para a nossa sala, né, e já entrando no terceiro tópico aqui, o texto também, do mesmo termo que nós estamos usando como base aqui para as nossas discussões, ele indica que quando nós utilizamos o site, nós concordamos em inserir informações precisas, e a Tir falou aí na sua primeira parte, né, lá atrás, que a responsabilidade, na realidade, de inserir informações precisas é do usuário, né? Então, veja, a responsabilidade pela precisão da informação fica a cargo de quem está inserindo a informação, propriamente dito, né? Até porque o Family Search, e nós falamos um pouco a respeito disso já, e até porque o Family Search não tem como ficar certificando todas as informações que são inseridas ali. Seria, né, tecnicamente, uma tarefa hercúlea, né, um negócio gigante, que eu nem sei se é possível fazer isso em algum momento, né? A demanda, equipamento, desenvolvimento, seria uma coisa fora do comum que existe hoje, né? Seria nível Google, digamos assim, né? O monitoramento dessa magnitude aí é inviável, né, para uma plataforma, seja ela qual for, né? Por outro lado, eu também acredito que, como organização e desenvolvedores da plataforma, o Family Search deveria buscar aí aperfeiçoar essas ferramentas, e nós falamos um pouco a respeito disso, o Daniel falou bastante a respeito disso, inclusive recentemente aqui em sua fala. Particularmente falando, eu sei que a equipe global do Family Search trabalha sempre, mas sempre mesmo, para melhorar as ferramentas, né? Até essa última semana, que eu estava nessa preparação de live, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e muitas alterações, muitas melhorias estão prestes, inclusive, a serem implementadas. Ou seja, a equipe de desenvolvimento, a equipe do Family Search, sempre está fazendo, né, o trabalho de melhoria. Olhando aqui mais para o lado de quem conhece um pouquinho o que é desenvolver uma plataforma, né, dessa natureza, realmente eu concordo que o trabalho é muito grande, que existem muitas questões que devem ser resolvidas logo na base da construção de uma plataforma dessa, né? E então é muito importante quem tem essa visão, inclusive, né, que a gente não faz alterações assim de um estalar de dedos, até porque a organização ela tem processos, ela tem passos que devem ser seguidos. Então, de forma alguma, a gente teria condições de rapidamente ser atendido nisso ou naquilo. Mas fica aí, né, a indicação de que o Family Search, para os próximos meses, durante esse ano, tem implementações importantes a respeito da plataforma, da árvore familiar do Family Search em si, né, que é o nosso assunto principal aqui. E para quem conhece, né, o Family Search desde os seus primórdios, né, antes até de ser chamado Family Search, a Sociedade Genealógica de Utah, a gente vê uma evolução muito grande em poucos anos, né? Em termos de plataforma, de processos, né? Muitos de nós aqui já tivemos a oportunidade de utilizar até as versões anteriores da árvore familiar do Family Search, né? E se nós compararmos o que era antes com o que nós temos hoje, então, é um avanço muito, muito significativo, né? Também é importante da gente ressaltar isso daí. Mas, levando em consideração tudo isso que eu falei, quais são as nossas considerações aí a respeito disso, né?
só para a gente finalizar e dar aí um fechamento, em termos de responsabilidade do usuário na incrementação de informações, na inclusão de informações na árvore familiar. Quais são as nossas últimas considerações a respeito disso? E até emendo aqui uma segunda pergunta. Vocês têm, alguém já fez sugestões, mas vocês têm sugestões para melhorar, né, esses dois pontos críticos, ou seja, a inclusão e também a má utilização dos campos? O que vocês podem falar a respeito para a gente aí, para encerrar? Então, Rodrigo, como você falou, né, o Family Search percorreu um grande caminho para chegar até aqui, né? Trabalhando com outros clientes de tecnologia também, eu vejo que alguns processos realmente são demorados, são difíceis, não é fácil achar certas soluções. Mas eu sei que o Family Search, assim como você, falando com algumas pessoas, eu sei que o Family Search tem trabalhado ativamente para melhorar a plataforma, achar novas soluções, principalmente aumentar esse número de registros. E sei que ele está investindo pesado aí em tecnologias como inteligência artificial, para justamente ajudar nessa checagem automática de algumas informações que são fornecidas ao sistema e outras tecnologias. Tudo que for de tecnologia, eu sei que o Family Search está buscando para colocar na plataforma e nos ajudar na genealogia. Mas, aquele grande mas, volta para a parte da nossa responsabilidade individual. Eu mesmo, individualmente, dificilmente altero alguma coisa que não é diretamente relacionada a mim, se eu não tenho alguma fonte muito precisa. Né? Mas eu já sou um usuário experiente. Né? Não tenho esse afã de querer fazer alguma coisa dentro do site, mudo só por mudar. Né? Então, acho que volta aquela palavra que o Jorge usou no começo, paciência. Né? Às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com os usuários novos, ajudá-los. E acredito que a sugestão que o Daniel deu, né, de limitarem talvez que os usuários novos possam fazer, seria uma solução muito boa. Inclusive porque se for aquele usuário que está fazendo conta nova só para continuar xingando alguém, ele não vai conseguir também utilizar a plataforma dessa forma errada. Né? Mas eu acredito que treinamentos, como você falou, né, para usuários novos também seria uma boa, como o Rodrigo falou, seria uma boa solução para esses usuários novos, talvez a ferramenta seja um pouco mais intuitiva. Eu sei que muita gente hoje em dia tem começado a usar o Family Search direto no celular, não é tão fácil, então talvez temos que facilitar algumas interações com esses usuários novos. Mas é aquilo, ideias novas e boas sempre são bem-vindas. Eu acho que vale a pena a gente documentar essas ideias e tentar o contato aí com a equipe do Brasil. E temos que também ter a dimensão, né, que nós estamos falando de Brasil, mas o Family Search está disponível em centenas de línguas, para centenas de países, para centenas de níveis de usuários diferentes. Né? Então, temos que ter um pouquinho de paciência, como o Jorge falou, e ajudar a ferramenta a continuar nos ajudando em nossos caminhos individuais. Vou deixar o Daniel por último, para ficar não crescendo. Não, é uma caída agora. Queria aproveitar e dizer que eu tenho muita inveja do Yatir, porque ele já nasce sabendo a genealogia, né? Yatir Moreira Zé Neto. A pessoa já nasce sabendo 3 gerações, né? A gente tem que descobrir. Mas, enfim, eu estava observando aí, entre essa questão de ser paciente, também ter um pouco mais de boa vontade, eu queria dar um pitaco ali na pesquisa que o Rodrigo apresentou. Até lá no Facebook eu não havia comentado. Agora que me veio a ideia de dar pitaco aqui, o Daniel gosta mais de dar pitaco do que eu, mas eu também gosto. Mas ali tem as pessoas que fizeram contato e receberam o retorno, e as pessoas que fizeram contato e não tiveram retorno. Eu acho que devia corrigir aquilo. As pessoas que tentaram contato e ainda não tiveram retorno. Tá? Porque você tem centenas de milhares de usuários e nem todos vão ser fanáticos por genealogia, que nem nós somos, de consultar todos os dias, de ter instalado no celular. Você recebeu uma mensagem. Tem gente que não tem no celular, tem gente que não entra no site 1, 2, 3, 4 meses, a sua mensagem fica lá, não vai ver. E o dia que essa pessoa vira a mensagem,
talvez ela não tenha os recursos para responder na hora, ou não ache importante, ou vai deixar para depois. Não quer dizer que ela não respondeu, ela ainda não respondeu. Então, paciência. E se ela responder, beleza. A questão dos registros sugeridos também, eu fui cavocar faz menos de um mês, faz 4 semanas, foi dia 28 de março, eu fiz uma burrada, é que eu me dei conta a tempo e comecei a desfazer. Eu encontrei aqui um registro de um tio trisavô, deixa eu ver se eu estou falando certo aqui, tio trisavô, Bortolo Baú, irmão do meu trisavô, Gregório Baú. E encontrei o registro de casamento dele com a esposa, Giovanna Marini, né, lá em Galho, Vicenza, e surgiu um registro sugerido para Giovanna, né? Eu fui procurar e era o registro de um filho que ela teve com o Bortolo lá em Galho, né? E quando eu vi, e pronto, foi um registro. Quando eu virei para o Bortolo, tinha 8 registros sugeridos. E eu não desconfiei. E eu saí juntando, eu olhei assim, nesse registro a Giovanna Maria está só Maria. Quando eu cheguei no terceiro, eu disse, só um pouquinho. Esse filho de Bortolo com Maria foi 3 meses depois do Bortolo com a Giovanna Maria. Então, é outro casal. E era Maria Marini e Giovanna Maria Marini. E Bortolo Baú e Bortolo Baú. Eram casais quase homônimos na mesma cidade. E eu, com 22 anos, aí saí anexando, azulzinho. Então, tenham cuidado. Eu me dei conta no terceiro filho que disse, não, peraí, daqui para cá deu 4 meses. Essa mulher pode parir muito, mas não de 4 em 4 meses. E aí eu fui olhar bem de perto os registros e eram 3 seguidos, que era só Maria, não tinha o Giovanna, e dizia, outra. Eu fui olhar os avós, daí, não, mas é outra Maria, filha de outros pais que não os da Giovanna. E desfiz. Então, quem quiser, depois eu mando print aqui, registros desanexados. Então, às vezes, as pessoas fazem na empolgação mesmo. Então, paciência de receber informações, paciência na hora de apresentar informações, usem o seu papel, como o Daniel falou, ou usem o seu arquivo local, pode ser o seu PAF de 1995, que você ainda usa. Eu usei até 2012, não queria me render. O software foi descontinuado em 2005, eu fiquei 7 anos usando ainda, de trocar. Usa o seu software offline para usar como caixa de areia, para mexer, trabalhar com hipóteses, ter as suas duplicatas. Será que esse Giovanni Cousin é o João Cousin, ou será que é um primo? Né? Teve uma pessoa que eu levei 15 anos para ter certeza que era o mesmo imigrante. Então, paciência, calma, e vamos bastante treinamento, vamos ensinar as pessoas. Quando a gente quer compartilhar com um primo, recentemente, uns 6 meses aí, eu passei para um primo meu, tem na árvore lá, tem o teu avô, meu tio-avô, ali, começa a partir dali. Ensinei errado, porque na árvore ele começa com ele, acrescenta os pais, e daí ele agregaria os avós que já estão. Nesse momento, ele ia dizer, já estão na árvore. Ele começou do meu tio-avô, avô dele, como eu falei, e foi descendo, e um dia ele entrou na árvore e sumiu tudo. Ele entra na árvore com ele, e não ele e o outro que ele criou a partir do avô dele. Entenderam o que aconteceu? Ele entra a árvore vazia, só tem ele na árvore. E é para ele começar a acrescentar, e onde já tiver na árvore, aí ele aproveita, né? E ele fez de baixo para cima e se acrescentou, né? Então ele criou uma duplicada dele mesmo. E porque eu ensinei errado, né? Eu ensinei errado. Então, quando a gente vai apresentar o Family Search para as pessoas, senta junto ou faz uma live, né? Compartilha a tela, faz junto. Tem uma ferramenta que eu esqueci o nome, o TeamViewer. Baixa o TeamViewer, você vai e mexe no computador da outra pessoa como se fosse uma pessoa do suporte, mostra como é que faz lá no computador do outro. Tem uma porção de ideias da gente fazer melhor, e eu tenho certeza que gente de má fé, mal intencionada, não consola quem sofreu com isso. Talvez console, né? É uma minoria, né? Se você tem 1024 antepassados em 10 gerações e mexeram em um, trabalha nos outros 1023, uma hora vão resolver aquele 1024 lá. É minha ideia de paciência que ao longo de muitos anos de juventude eu consegui desenvolver.
Mas eu entendo como muitos se sentem. Tá? Já tive muita raiva quando mexiam nos meus dados, quando copiavam os meus dados, né? Eu encontrava na internet coisa que eu tinha contribuído para um grupo e agora aparecia um local que eu nem sabia qual era, obviamente era copiado, eu ficava bravo. Mas a gente descobriu, a gente quer mais é compartilhar mesmo, porque é a maneira que a gente cresce juntos, né? Com árvores síncronas, crescendo juntos. É o meu recado e o meu desejo para todos. Bom, algumas coisas eu já disse, né? Deixa eu ver, deixa eu desligar o ventilador aqui, senão faz barulho, né? Recife, né? Voltando. Recife e o sol não é brincadeira, não. Pois é. E se ligar o ar-condicionado aí que não tem live mesmo, que aí é aquele motor de Boeing, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu acho essas opiniões ou sugestões que eu coloquei, eu reitero, né? Eu acho que é uma coisa possível, só que, obviamente, isso está tão distante da nossa esfera de influência que eu nem sei, né? É uma coisa... Eu espero que um dia aconteça, né? De você poder ter um nível de usuários, fazer com que os usuários tenham uma tutoria, talvez, num primeiro momento, mesmo que seja uma tutoria virtual, que eles não pudessem fazer tantas modificações. Algumas mudanças, por exemplo, não permitindo a criação de entradas sem informações mínimas, né? Então, eu já vi pessoas colocarem 4 gerações sem nenhum ano de nascimento, nem aproximado, nem local de nascimento. Então, para que você faz a árvore? Você coloca 4 gerações sem colocar nada. Então, eu acho que deveria ser obrigatório ter algum ano de nascimento aproximado, coisa que eu vejo que muita gente não entende o que é um ano de nascimento aproximado. Então, muitas vezes, a pessoa coloca lá o bisavô dela, nascido em 1878. Aí o trisavô, o pai desse bisavô, está lá sem nenhuma informação de nascimento. Aí eu vou lá e coloco aproximadamente 1850, ou seja, teria 28 anos quando o bisavô nasceu. É um aproximadamente, ele pode ter nascido em 1835, como ele pode ter nascido, sei lá, em 1860, ter tido ele com 18 anos, mas coloque alguma coisa ali. E por quê? Porque na hora que você faz uma busca por um nome, você vem um monte de pessoas sem ano nenhum. E quando vem pelo menos um ano aproximado, você já consegue calibrar a busca para que ela te dê resultados mais fidedignos daquilo que você procura. Então, a ferramenta deveria obrigar a pessoa a colocar pelo menos um ano aproximado, porque é o mínimo. A pessoa tem que ter uma noção da existência daquela pessoa no tempo, né? Então, deveria ter essa obrigatoriedade. A própria forma como é colocada a data, eu acho que deveria mudar, né? Tem erros pontuais também de locais, por exemplo, se você coloca Curitiba, tem até a opção Curitiba-São Paulo. Claro que Curitiba, até 1853, foi parte da província de São Paulo. Mas tem casos, por exemplo, que não, põe Guaxupé. Guaxupé, você coloca lá Guaxupé, vem Guaxupé, São Paulo. Guaxupé nunca fez parte de São Paulo, a não ser se você quiser voltar lá para capitania de São Paulo, das Minas de Ouro, ou seja, mas isso aí já é um troço meio doido. Caxias do Sul, tem várias localidades que tem problemas, né? Que às vezes a primeira opção que vem não é a correta, então isso também poderia ser melhorado. Falei dos níveis de permissão dos usuários, um moderador de conflitos. Algumas coisas não deveriam ser permitidas. O Jorge falou das nomes todos em maiúsculas. Não deveria ser permitido. O sistema automaticamente deveria tirar isso, porque não é uma coisa natural. Nós não escrevemos nomes todos em maiúsculo. Então, mas o Daniel é chato. Outro dia, até o Tiago Evangelista, amigo, falou, você tem toque. Eu tenho toque, não nego que eu tenha. Talvez uma coisa relacionada a isso. Mas é assim, ou você leva a sério ou você não leva a sério. Então, por que a pessoa vai lá e coloca uma árvore inteira genealógica escrita com letra maiúscula? Não há sentido nisso. Não tem porquê. Né? Então, o sistema não deveria permitir, não faz sentido o sistema permitir. Como não deveria permitir as bandeirolas que a gente estava falando, né? O Jorge acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo que eu sou o Daniel Tocconi. Pode ser. Né? Ou pode ser Daniel Tocconi, gostei.
E, enfim, então, outra coisa que eu já citei en passant aí foi, a partir de um determinado momento, quando as pessoas são aqueles patriarcas, né, são aqueles founding fathers de uma determinada linhagem, aquela pessoa já tem que ter uma permissão especial, né? Você chega num ponto ali, entendeu? Num João Ramalho, você chega a um ponto ali da Índia Bartira, falando aí dos povoadores do Brasil, o Antônio Bicudo, e outros tantos que se vê por aí, você tem que ter tem aquela limitação que eu disse dessas personagens mitológicas, meio mitológicas, semi-mitológicas, históricas, também é uma coisa que deveria ser analisada com um pouco mais de seriedade, assim, por todos, e no caso do Family Search, por uma questão de preservação da credibilidade da própria plataforma, né? Então, deveria ter esse escrúpulo, ou seja, se uma determinada entrada, né, ou seja, se aquele determinado perfil, ele passa a ter, tipo, sei lá, 500 descendentes, ele tem que ter um nível de proteção maior, né? Então, são várias coisas que a ferramenta poderia melhorar e apostar nessa questão que eu disse dos voluntários, que não necessariamente são os voluntários ligados à própria administração do Family Search, né? Como é na Wikipédia, ou seja, as pessoas vão comunitariamente se regulando. Claro que a Wikipédia tem os seus problemas. Um dos motivos também que eu me afastei muito da Wikipédia foi por também estar desgostoso com certas coisas. Então, quando você não tem, de fato, uma administração, é uma coisa complicada. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu sou muito mais hobbesiano do que russoniano. Ou seja, eu não acredito na bondade absoluta das pessoas, no caso, senão nós não teríamos tranca na nossa casa, né? Então, no caso do Family Search, da árvore genealógica, da árvore familiar, é a mesma coisa. Eu acho que você tem que ter algum tipo de organização que monitora isso. Se você deixar totalmente ao Deus dará, tem um problema de credibilidade. Eu espero que, de fato, com novas... A ferramenta melhorou bastante, né? Desde que ela começou, ela teve várias melhorias, várias coisas. Uma vez, por exemplo, eu até falei com o Jorge, falei, poxa, você coloca um nome de uma localidade em italiano, aí depois você vê em português, ela continua em italiano, né? A data também, ela não modifica com a língua que você coloca de interface. Parece que modifica, mas ela não modifica. Então, tem pessoas que ficam, né, trocando para o idioma que ela quer colocar, né? Então, é uma coisa meio complicada. Se a entrada está correta, por que você vai lá modificar para uma data que está em italiano para inglês? Um teu ascendente com uma data em português, você é um italiano, você mora na Itália, aí tem lá o teu ascendente com uma data em português, fala, não, pera lá, ele era italiano, eu vou colocar a data italiana, tudo bem, mas a ferramenta já deveria também poder ter essa tecnologia de aparecer a data na língua da pessoa que está lendo, ou seja, da interface dela, né? O que não ocorre ainda hoje. Enfim, as sugestões são muitas. Por enquanto, que a árvore familiar está no estado de natureza, né? Para quem aprendeu um pouco isso, ela está no estado de natureza. Não tem muita supervisão ali. Então, existem guerras de edição. Eu nunca pedi a ajuda de suporte, então eu não sei como é que isso ocorre na prática. E também o suporte, suponhamos, o suporte vai lá e arbitra que deveria ficar de tal maneira. A pessoa volta dali um mês e faz de novo, porque não tem ninguém vai lá e de alguma forma ou estabelece uma punição ou um nível de segurança maior, né? Então, Talvez, o problema tende... Talvez, Daniel, o suporte nesse caso aí seria para relatar casos em excesso, casos abusivos aí, por exemplo, em situações de xingamento, talvez não para arbitrar, não para decidir qual é a informação correta. Eu acredito não, tenho certeza que eles não fazem isso, mas é mais para
vou usar a palavra denúncia aqui, mas para avisar, na realidade, o pessoal que administra de perto isso aí, que um usuário está, por exemplo, utilizando palavrões nas interações, enfim, casos assim são analisados e também, eu falo infelizmente, porque o usuário acaba perdendo o acesso às informações e casos em que isso seja constatado, aí o usuário perde até a possibilidade de utilizar a ferramenta em casos extremos, né? Entendo, entendo. Não, enfim, eu de fato nunca utilizei. Tem um rapaz lá que ele gosta de colocar as bandeiras do Império do Brasil em tudo que ele aparece pela frente dele. Ele já me xingou de tudo que ele pode, mas ele vai xingar à vontade, porque eu não vou falar com ninguém, porque eu não vou ligar para quem me xinga. Não, não é uma coisa, isso não é um problema que eu tenha. Mas, enfim, nunca tive. Eu acho que deveria ter. Eu acho que a ferramenta acaba atingindo um nível de uso tal que deveria ser criado algum tipo de outro tipo de organização. Essa é meu desejo, minha esperança que isso ocorra, né? E, enfim, convido, obviamente, a todos a que entendam melhor a ferramenta, usem mais os recursos que ela traz, ela tem um monte de campos ali que as pessoas acabam... Eu vejo muita gente, por exemplo, ele teve tantos nomes. Fulano, Cicrano, Beltrano, com X, com Z, com S, com H. Mas não adianta você colocar isso no resumo de vida, porque isso não vai te ajudar na ferramenta. A ferramenta tem um local, que é outras informações, outros nomes, e cada nome que o seu ancestral teve, você deve ir colocando ali. Por quê? Porque isso vai permitir que o motor de busca localize não só ele mesmo, quando alguém procura, como localize os registros relacionados. E é importantíssimo fazer isso. Por quê? Porque a ferramenta ela é feita muito para a língua inglesa. Então, algumas coisas que para nós parecem intuitivas, para a ferramenta não é. Eu cito um caso, Manuel, cuja grafia correta é com U, não é com O. Manuel, se você colocar Manuel e o registro indexado estiver com O, ele não acha. E vice-versa. Então, você tem que, todos os manuais que você colocar na árvore, você tem que colocar as duas grafias. Algumas pessoas já falam, mas meu bisavô nunca usou essa grafia. Você leu todos os documentos em que ele foi citado na vida? Não, né? Então, ou seja, você tem que usar a ferramenta para que ela te dê as respostas mais adequadas. Então, usem os campos, coloquem ali, né? Sempre residência, tudo que você souber, coloque ali. E evita de usar o resumo de vida para colocar coisas que não fazem sentido, etc. E, como o Jorge bem disse, o Yardir também, ter um pouco de urbanidade no tratamento de todos, saber que você não esse é um outro ponto importante, né? Você não é a referência da árvore, né? Então, ou seja, não coloque avô, bisavô, trisavô, né? Eu acho engraçado algumas pessoas colocam vó, né? Tipo, poderia colocar mamãe, titia, né? E, enfim, não coloque aquilo lá porque você não é a origem. E outra coisa importante, quando você vai colocar justificativa ou fonte, não é assim, tia Maricota me contou. Isso não faz parte da árvore genealógica dessa forma. Você pode colocar em algum ponto, mas isso não é a fonte para uma determinada informação daquela maneira, né? Os relatos orais são importantes, mas assim, não é... Ou assim, eu conheci ele, ponto. Então, é engraçado esse tipo de coisa. Mas, obrigado aí pela live, pela oportunidade, e estou sempre à disposição para falar do Family Search, quantas vezes for possível. Acho que valeria até justamente um tutorial online aí sobre o Family Search, porque muita gente pede né, fazer uma tela compartilhada e tal, para a gente poder navegar. As pessoas têm muita dificuldade em anexar fontes, então as pessoas vão lá, anexam manualmente, quando elas poderiam anexar dos registros sugeridos, ela acaba fazendo as duas coisas. Tem muita coisa para falar. E deixar aqui minha enorme gratidão ao Family Search e à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nos proporcionam essa ferramenta maravilhosa, seja a árvore familiar, sejam os registros, sejam as indexações, que as críticas, só critica quem ama.
Quem não está nem aí não fala nada. Então, quando nós criticamos é porque nós amamos. Eu amo o Family Search, eu sou eternamente grato à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nos proporciona isso, que nenhuma outra organização proporciona, nem de longe há algo que se assemelhe a isso. Então, meu muito obrigado. Legal. Falando um pouquinho e finalizando essa live aqui, esses assuntos que foram mencionados, a extensão e o desdobramento desses assuntos serão feitos em lives posteriores. Então, se você se interessa, por exemplo, por esse assunto de telas compartilhadas, vamos ver aqui aonde coloca tal campo, um desmembramento aí da árvore familiar para que você possa conhecer mais como utilizar, aonde que estão esses campos, então, que o pessoal falou aí nessa live aqui, né? Então, isso já está previsto. Eu só não anuncio que vai ser na próxima live, que provavelmente vai ser semana que vem, porque eu quero trazer um outro grupo de pessoas aqui para falar especificamente. Eu não posso nem confirmar de onde são, porque eu não tenho a confirmação da presença deles ainda, que pode falar com mais propriedade, tecnologicamente, a respeito do Family Search. Mas esses assuntos sugeridos pelo Daniel, pelo próprio Jorge e a Tir também aí, nós vamos trazer aqui em lives posteriores. A nossa pretensão é que isso seja semanal, ou seja, na próxima semana a gente já tem mais uma live, e a forma de você ficar inteirado, de você saber mais sobre o agendamento dessas lives é participando principalmente dos grupos que eu mencionei. Inclusive nos comentários aí eu deixei, enquanto eles estavam falando, os links, né? Então peçam para participar, participem, porque é lá que nós divulgamos. Tá bom? E depois que é divulgado ali, a gente tenta compartilhar com o maior número de pessoas. No meu perfil ali, pessoal, também eu coloco muitas vezes lives que eu gosto, que eu pretendo fazer, inclusive, mas você precisa chegar lá. Então, façam parte do grupo, peçam para participar, marquem lá que você quer receber notificação do grupo, porque a gente mantém o grupo, todos os grupos que eu indiquei ali, a gente mantém num nível muito alto de qualidade, ou seja, nada fora daquele objetivo do grupo específico ali que você está participando é permitido, é mantido ali. Então, eventualmente, uma ou outra publicação a gente exclui e mantém um nível alto justamente para aumentar o aproveitamento de quem quer saber mais sobre aqueles assuntos, tá bom? Então, chegando ao final dessa live, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Vou fazer a divulgação em breve das próximas lives. Também, como eu já mencionei, nós temos um canal lá no YouTube. Então, façam a sua inscrição. Nós precisamos chegar ali a 4.000 inscritos para que nós possamos ter um alcance um pouquinho maior. E nós vamos trabalhar para isso. Tá? Daniel, muito obrigado. Jorge, valeu mesmo pelo seu tempo. E a Tir, muito obrigado novamente. A Tir participou recentemente de uma outra live conosco aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Mais uma vez, eu me chamo Rodrigo Sete e agora me despeço desejando a vocês aí um ótimo final de dia e um bom início de semana. Um abraço, pessoal, até mais e fiquem aí com suas genealogias, com seus trabalhos. Abraço.